Pode ser, meus irmãos, irmãs, vamos dar continuidade, né, nosso ensino, né, nosso estudo do livro de Eclesiastes, né? Nesse dia estou aqui com a irmã Ilka, do Pax Seleta. Paz do Senhor, irmãos, sou a irmã Ilka do Parque Seleta, é um prazer estar aqui novamente e vamos hoje aprender um pouco mais deste livro tão falado, tão rico de sabedoria, segundo escreveu o escritor pregador Salomão. Irmão Ilka, o pastor Dailton deixou para nós aqui uma palavra difícil, né? Paradoxo existencial. Irmã Ilka, o que é um paradoxo? Dá um exemplo nossos professores, o que é um paradoxo? Paradoxo é algo contraditório, é algo incoerente. Então, é uma incoerência da existência humana, uma contradição. Perfeito, irmão Ilka. E podemos ter uns exemplos aqui. Exemplo, o nada é tudo. É um exemplo paradoxo. Sim ou não? Sim. Temos também, estou cheio de sentir vazio. Sim. É um paradoxo. O silêncio é o melhor discurso. Sim. E aqui tem um paradoxo que Salomão deixou para nós. Qual que é o paradoxo? Paradoxo existencial. Que é, vamos morrer. Todos vão morrer. Independente, todos. Só que nós precisamos viver. Então, um paradoxo. Viver e morrer. E aqui no nosso texto-chave, que está em Eclesiastes 9:5, que diz assim, ó, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, que está em Eclesiastes 9:5. Salomão, ele encerra o capítulo anterior com a seguinte conclusão, que o entendimento humano ele é limitado em relação ao conhecimento das obras de Deus. E agora ele abre esse capítulo da mesma forma, dizendo que a finitude, a vida humana, ela é limitada. Não é isso, irmã Ilka? Exatamente. Ele vai falar que a sabedoria está no equilíbrio de ter a certeza que vai morrer, mas que nós temos a necessidade de viver também, de se viver. Então é isso que vamos aprender. E aqui tem uma pergunta para nós meditarmos aqui. A pergunta é o seguinte, como encontrar na sabedoria motivos para celebrar a vida e preparar-se para a morte? É um desafio, né, irmã? Um desafio. John MacArthur, ele diz o seguinte, que o homem precisa lembrar-se que morrerá ao mesmo tempo que precisa viver. E aí nós vamos iniciar o nosso primeiro tópico, que a morte é inevitável, irmã Ilka. A nossa vida, ela está nas mãos de Deus. Exatamente. E é um mistério. O mistério da morte é o maior desafio existencial da vida humana. É um desafio tão humanamente exigente que corre o risco até mesmo de muitas pessoas assim ignorá-la, né? Querer viver a vida e achar que esse dia não vai chegar, mas nós sabemos que vai chegar, tem um limite, a morte vai bater na porta de todos um dia. Isso é verdade, né? Então, assim, não importa quão piedosa seja a nossa vida, não importa as coisas que nós vamos fazer, seja justo, seja injusto, nós vamos decorrer sobre isso aqui nessa aula de hoje, nessa videoaula. A morte é inevitável, a morte chegará para o justo e para o injusto. Não é isso, irmã Ilka? Exatamente. E aí, Philip Hayek, ele vai dizer o seguinte, uma frase do Philip Hayek, ele vai dizer, todos estão nas mãos de Deus. A pergunta é, se a mão de Deus é por nós ou contra nós. E aí está lá em Hebreus 10:31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmã. E aí nós temos aqui já o nosso, para nós decorrermos nessa aula de hoje. O Salomão, ele fez essa análise e ele descobriu que nós não administramos o nosso futuro. A vida não é um mar de rosa, a vida não é retilínea. No decorrer da vida do ser humano, não é tudo maravilha. Pode acontecer intempéries, não é mesmo? Uma doença pode acontecer, uma tragédia pode acontecer, um acidente, várias coisas podem acontecer. O que Salomão está nos ensinando aqui?
que nós não temos esse controle sobre o nosso futuro. Cada dia é um mistério que nós vamos ter que viver. Então, tudo pode acontecer. Nós não somos o capitão do nosso navio, não é mesmo? Muito menos o timoneiro. Nós estamos literalmente na mão de Deus. E a vida deve ser vivida. E essa vida é um mistério que será nos revelada dia após dia. Não é mesmo, Henrique? Inclusive, eu gostaria também de estar acrescentando, o próprio Salomão disse lá em Eclesiastes, o capítulo 8, e o versículo 8, que ele fala que o homem, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Então, assim, é algo inevitável. O próprio Jesus, ele disse lá em Mateus 6, que nós não podemos acrescentar um côvado da nossa estatura, quanto mais a gente ter algum domínio sobre a morte. E o próprio Salomão diz isso. O homem não pode mudar esse dia, é inevitável. Verdade. Nós não temos, né? Domínio. Não sabemos o que a vida nos reserva. Então, Exatamente. qual que é o segredo? Temos que viver a vida. Viver a vida. Esse é o paradoxo. Né? Sabemos que vamos morrer, Sabemos, vamos morrer. mas precisamos Viver. viver. Mas viver de que forma? E é isso que nós vamos decorrer aqui. E aí ele vai dizer também, Salomão, ele vai descobrir que a vida não parece justa. Justa. Por que Salomão está dizendo isso? Porque ele vai ver que tanto o injusto, como acabamos de citar agora, como o justo, eles vão ter o mesmo destino. Tanto o que faz bondade vai morrer, o que faz maldade também vai morrer. E aí ele vai dizer para nós o seguinte, que quanto à vida, há esperança. Talvez essa seja a deixa, esse é o segredo. Enquanto nós estamos vivos, há esperança. Porque depois que acabou a vida, não há esperança. Não é mesmo, Ilka? Isso. Ele deixa isso bem claro, que os vivos estão cônscios. Né? Nós estamos conscientes que nós iremos morrer. Mas quando a morte vier, aí segue-se o juízo. Mas aí há uma diferença, né? Salomão deixa, nós temos esse entendimento que deixa clara a diferença. Isso pós-morte. A diferença de quem morre em Cristo e quem morre de forma ímpia. E aí, assim, ó, nós não podemos voltar depois da morte, arrepender-se e tentar mudar o destino. Acabou. Teve morte, segue juízo. Não é mesmo, Ilka? Ele vai seguir assim, quem morre ímpio, ressuscita para o juízo. Só os que morrem no Senhor, ressuscita para a vida. Que está lá em Daniel 12, do versículo 1 ao 3, Evangelho de João, do capítulo 5, versos 28 ao 29. E aí tem outra coisa que Salomão deixa para nós. Ele diz o seguinte, que a morte acaba com todo o prestígio. Profundo isso, né, irmão? Profundo, e eu também acho isso forte quando a Escritura nos relata que a morte é chamada de inimigo. O último inimigo a ser vencido será a morte. E quando ele fala isso aqui, ele está dizendo que a morte acabou todo o prestígio, aí ele dá um exemplo. Salomão é o sábio, né? É o Coelet, né? O pregador, o mestre. Ele vai dar o exemplo aqui. Do leão, ele vai dizer, é melhor um cão vivo do que um leão morto. E o que um leão representa? O leão representa imponência, é o rei da selva, grande, forte, poderoso, mas morreu, não tem nenhum prestígio. E ele vai fazer o exemplo aqui, é melhor o cão vivo. E aí, o que era o cão, simbolizando o cão no Oriente Antigo? O cão era um animal sarnento, um animal que perambulava as ruas, revirando lixo. Então, ele está fazendo essa comparação entre o leão, que tem um prestígio, mas está morto. Não tem nada, acabou. Acabou a vida, não tem mais nada. Mas para o vivo, no caso, o cão está vivo, ainda há esperança. Mãe, uma quer acrescentar? Fica à vontade. E aí ele vai dizer que, nós já falamos, né? A morte encerra os privilégios, mas nós que estamos em Cristo, cremos que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A morte, para nós, não tem a última palavra. Não é mesmo, Ilka? É interessante também aqui o verso 6, né? Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Vai junto. Vai para a sepultura. Né? Como a gente estávamos conversando, tantas pessoas levando coisas ao pé da letra e
levando assim pro coração, e sabemos que vai acabar tudo ali, ó, na sepultura, independente da sua classe social, independente de quem seja, de quem fez, de quem conquistou na terra, vai tudo para a sepultura. Quer ver um exemplo, irmã, que a gente teve parecido? Nós acabamos de passar por uma pandemia. E aí nessa pandemia não teve rico, Exatamente. pobre, todos. Eu lembro de um comentário de um, não sei qual dos pastores, que fez o seguinte comentário, que estava num velório de uma pessoa muito rica, e uma das filhas desse empresário, que tinha muitos recursos, ela disse que o pai dela havia sido morto por algo que era de graça, que era o ar nos pulmões. Então, lutou tanto, teve tanto dinheiro, mas não pôde comprar o ar. Então, a vida é limitada. O ser humano ele não tem o controle disso. Por isso é importante, nós devemos viver. E para nós, a morte não é a última palavra, como nós dizemos agora. Mas para o cristão morrer é lucro, como está escrito em Filipenses 1:21. Deixar o corpo é habitar com o Senhor. Para nós morrer, na verdade, para nós não é morrer, né, irmã Ilka? É passar a viver eternamente com Cristo. Isso é extraordinário, né? Para quem tem essa esperança, para quem é salvo, para quem tem Cristo. E aí nós vamos já para o próximo tópico, que Salomão vai dizer o seguinte, esse é o conselho do Salomão. A vida é para ser celebrada. E é isso. E ele vai dar o exemplo aqui da mesa, né? Do momento de comunhão. Ele vai dizer para nós que comer e beber deve ser um ato litúrgico. Então nós devemos, ele fala, esse é o conselho que dá para nós, que nesses momentos nós devemos aproveitar, quando estamos vivos, aproveitar com as pessoas que nós amamos, com a nossa família, fazer nossas refeições, comer, beber, para a glória de Deus, aproveitar esse momento de união, porque nós não sabemos, acabamos de dizer agora, qualquer momento nós podemos partir. Então devemos celebrar, aproveitar cada momento, cada refeição, né? Às vezes nós citamos exemplo, hoje em dia com a internet, o que acontece? Vemos as famílias divididas, né? Juntas, mas distantes. Às vezes na mesa, tem ali 3, 4 pessoas na mesa numa refeição, um com celular, outro com celular, e ninguém conversa, ninguém pergunta como é que foi o dia, e perde esse momento tão importante, que é o momento da refeição, né? Esse momento de comunhão, que é prazeroso, né? É isso que Deus deixou para nós. E aí a gente acaba assim se perguntando, né? É essa maneira que glorifica a Deus? Será que é essa vida que Deus quer que a gente leva? E não é dessa maneira. O próprio Cristo, quando veio, deixou essa referência para a gente, esse exemplo de comunhão. Ele entrava, quando ele ia para a casa de Marta, de Lázaro, ali tinha comunhão com eles. Ali o próprio Jesus também ceiou com seus discípulos. Então, comunhão, família reunida fala de comunhão. E isso agrada ao Senhor. É verdade. E outra, o nosso corpo, Deus os criou completo. Exato. Ele nos deu algo interessantíssimo. O que ele nos deu? Ele nos deu o paladar. Mas para que o paladar? Para que o paladar? É justamente, e os alimentos quem nos deu? Também ele. E para que o paladar? Para que a gente pudesse distinguir um sabor do outro. Exatamente. Isso é para glorificar a Deus. E nós estamos perdendo isso em momentos, né, em vão, sem sentido nenhum. Né? E aí, ó, no verso número 8, ele vai dizer o seguinte, e aí a gente vai entrar aqui, a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Ele vai dizer assim, ó, em todo tempo seja alvo as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O que significa isso no contexto histórico, sobre essas vestes alvas? E aí tem vários exemplos. Um dos exemplos era quando os guerreiros, os heróis de guerra venciam uma batalha. Então, quando eles chegavam na cidade, eles vestiam de roupas alvas e fazia toda aquela procissão, aquele desfile de triunfo. Um outro exemplo também sobre as vestes claras era quando um escravo ele recebia a sua liberdade, então trocava as vestes dele e colocava vestes brancas. Também o sacerdote, nos dias de festa de Israel, ele também mudava as suas vestes. E também tem a parte espiritual, né, irmã? Que é uma metáfora, né? Vestes brancas. A santidade, a maneira de se viver, diferenciado, né? Eu posso ler uma outra versão aqui? Claro, irmã. Acho interessante essa versão. Olha o que o Salomão diz. Diante disso, aproveite a vida. Coma do bom e do melhor.
Deus, ele ainda quer nos prestigiar com o melhor. Ele não quer que a gente se delicie de qualquer coisa. Ele quer nos dar o melhor. E ele fala assim, aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Olha que coisa interessante, irmãos. Tem noção que Deus, muitas vezes nós pensamos em Deus e pensamos assim em algo tão grande, algo tão inalcançável. E você aqui ouvir a própria Escritura falar que Deus tem prazer no nosso prazer. Isso é muito gratificante, isso é um privilégio do homem. E fala assim, ó, vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Uau. Deus se importa até com a nossa vestimenta, irmãos. Tem pessoas que não se preocupam com a maneira de se vestir, mas Deus, ele se importa com isso. E fala assim, ó, não economize nas cores nem nos detalhes. Aprecie a vida com a pessoa que você ama todos os dias dessa sua vida sem sentido. Uau, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. São conselhos de Salomão de como nós sabemos. A conclusão é, todos vamos morrer, mas precisamos viver. E de que viver, de que forma? São os conselhos. Devemos aproveitar a vida, essa dádiva de Deus para nós, cada momento. É particular, é peculiar, é extraordinário, não é mesmo, irmã? Exatamente. E é detalhes, né, irmão? E é como eu falei, a gente procura Deus nas coisas grandes, no carro do ano, na picanha. E muitas vezes Deus está ali, irmãos, na hortaliça. Não. Deus está ali, ó. A Bíblia diz assim, ó, que é melhor você ter comunhão, sentar e comer hortaliça com a sua família e ter paz do que você comer ali um churrasco, que a Bíblia diz touro cevado, mas não ter paz, ter ódio. Então Deus se importa sim com a maneira que nós nos vestimos, com a maneira que nós nos alimentamos e o pior, aliás, o melhor, ele se importa com a maneira de viver que nós estamos vivendo. Uau, que extraordinário. Quer ver outro exemplo? Isso eu aprendi com a minha esposa. Geralmente, vocês mulheres, né, vocês têm uma melhor louça, tem, né? E o que acontece quando tem essa melhor louça? A gente separa para visita, né? Chega alguém importante, e às vezes não vem visita importante, aquela louça fica ali empoeirando. E aí um dia eu estava lá em casa, minha esposa, já tem uns anos aí, ela falou, peraí, essa louça é para nós. Exato. E aí ela começou a pegar essa louça, não esperava chegar a visita. O importante somos nós. E pegar a minha louça. Esse é um conselho para nós. Às vezes ficam guardando para alguém. Não, viva com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Como falou das roupas, vista a melhor roupa, né? Vista o que você tem de melhor. Aproveite a melhor louça, coloque para você, né? A melhor caneca para você. A taça é para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Viva a vida, né, intensamente para a glória de Deus. Isso, não é isso? E sabendo, irmãos, que se nós fizermos isso, nós estamos agradando a Deus. Glorifica a Deus, né? Exatamente. E agora nós vamos entrar aqui num tema aqui, mano. Salomão, ele vai dar um conselho, e isso é importante, e nós deixamos aqui para poder falar sobre isso. Ele vai dizer assim, ó, ele dá o conselho, desfrute a vida conjugal. Ele vai dizer, ó, desfrute a vida com a sua companheira, com a sua esposa, ou com o seu companheiro, com o seu esposo. Isso aqui é muito importante, né, Mônica? É algo sensível, né? As famílias estão desfacelando, estão se separando, casais estão se separando, famílias são destruídas. Se um casal separa, a família é destruída, não é isso, irmã? Sim, até mesmo porque, por falta de um entendimento dentro das escrituras, as famílias estão colocando as próprias famílias em posições erradas. Invertendo, né? Invertendo, porque a Bíblia o tempo todo fala homem, mulher, esposa. Então, existem esposo, cônjuges, colocando filhos acima. E a Bíblia vai nos dizer que é o esposo, é o cônjuge. Os filhos, lá o salmista nos diz, que é como flechas. Flechas é para ser liberada, é para ser lançada. Agora o cônjuge não. Muitos irmãos, muitos casais, até mesmo dá prioridade, não que nós não devamos, irmãos, em nome de Jesus, cuidar dos filhos, zelar pelos nossos filhos, até mesmo que nós estamos falando aqui sobre família, mas a Escritura vai falar que nós devemos dar prioridade, irmãos, é o cônjuge, o marido e a mulher, porque é a partir do homem e da mulher que é formada uma família.
Verdade. O relacionamento vem primeiro, antes dos filhos, né? Antes dos filhos. E esse relacionamento é bíblico. O casamento é a instituição divina, não é mesmo, irmã? Isso. A irmã tem algo sobre... Se a irmã falou sobre... A gente estava conversando sobre o casamento, como Sim, isso... é algo profundo, é algo tão profundo o casamento, irmãos. E a gente acaba, assim, até se entristecendo em alguma parte, porque hoje em dia as pessoas não estão valorizando mais o casamento. Está banalizando, né, o matrimônio, né? Casou, e assim, eu vou casar, mas se não der certo, já pensa já na separação, antes mesmo de assinar o papel de casado. Já pensa já, não deu certo, eu vou me separar, mas não é isso que Deus quer. Não foi para isso que Deus nos criou. Não é dessa maneira. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo vai nos dizer, o casamento, irmãos, é algo tão profundo, que ele vai fazer uma comparação, ele vai dizer assim, lá em Efésios, grande é este mistério. Digo, vamos ler para não ficar na minha... Sim. Efésios 5, a Bíblia é toda marcada, que eu amo ler. Isso é ótimo, né? Eu amo ler. Efésios 5, do versículo 32, Paulo vai dizer assim, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Olha só, grande é esse mistério. Quando o homem e uma mulher se unem, Paulo está comparando a Cristo com a sua igreja. E o que a igreja e Cristo eles se tornam? Um. Assim é nós, marido e mulher, nos tornamos uma só carne. Assim é Cristo com a sua igreja. E como nós estamos falando aqui, a vida é passageira demais. Para a gente transformar o casamento numa rotina enfadonha. E aqui eu estou com um dado aqui, irmão, que alarmante. Alarmante. Isso aqui é do IBGE, esses dados de 2021. Ele está falando assim, ó, que em 2021 houve divórcio aqui no Brasil. 386.813 divórcios, que representam um aumento de 16,8% em relação a 2020. E aí a gente fica pensando, lógico, tem várias causas que leva a pessoa a divorciar. Mas isso é o limite, né? Mas antes disso, não é possível fazer algo para que não chegue ao divórcio? E talvez seja tudo isso que nós falamos agora. Talvez esteja faltando para o marido, para a esposa, algo simples. Nós estamos falando de celebrar a vida, né? Salomão dando um conselho. Viva a vida, celebre a vida com a sua companheira, com a sua esposa. E algo que a gente vai nos encontros de casa, a gente vai aprendendo com os pastores mais experientes, e algo que nós estamos praticando, que eu tenho aprendido, irmão, que principalmente vocês são umas bênçãos na nossa vida. E as mulheres é diferente de homem. Meninos, entenda isso. São totalmente diferentes. E às vezes não precisa dar joia. Lógico que elas gostam de joia, né? Mas talvez você não tenha condições de dar joia, não precisa. Faça diferente. Transforma, não deixa uma rotina. Quer ver um exemplo? Acordou de manhã, hoje é um sábado, está de folga. Surpreende a sua esposa. Vamos tomar um café na padaria. Não precisa levar no restaurante caro, né? Não tem condição, não precisa, nós não estamos falando sobre isso. Na padaria tomar um café, surpreende. Não espere acontecer uma data, não precisa a data do casamento, não precisa a data do que iniciou o relacionamento. Uma data qualquer, surpreenda ela. Vocês vão ver isso aí, ó. Vai pegar esse casamento, vai dar mais tempo, vai renovar esse casamento. Às vezes coisa simples, chegou do trabalho, bombom, né? As mulheres vão gostar da aula de hoje. Gosta, porque a própria palavra de Deus fala para o marido, para a mulher desfrutar. Desfrutar, né? Desfrutar é isso. Do seu esposo. Viva, né? Desfrute, viva. Né? Tenha prazer. Quando eu aconselho assim, alguém que vem até a mim, eu falo assim, ó, faça teu esposo sentir prazer, seja prazerosa, seja uma esposa agradável, não seja aquela esposa rixosa, para que o marido também, o esposo, tenha aquele prazer de estar do seu lado, porque isso agrada ao Senhor. E é a lição que a gente está falando. O pregador aconselha aos casados que desfrutem a vida ao lado da mulher que amas. É como o irmão disse, envolve muitas coisas. O simples nos chama a atenção. Você quer ver a mulher gostar de algo? Diga, dá um conselho aí. É acordar de manhã, eu amo quando meu esposo faz isso, é acordar de manhã, às vezes por algum motivo, não lavou a louça da noite, do jantar, e acordar de manhã com a louça lavada. Olha isso aí. Agrada qualquer esposa. Isso deixa a esposa muito feliz. Então, são essas coisas, irmãos, que detalhes, né? Nós banalizamos. Muitas pessoas até mesmo acham assim,
não dá valor para essas coisas, mas essas coisas são valorosas. Isso está desfrutando, está valorizando o casamento. Isso tem que ser feito, né, irmã? Diário. Por isso que para não chegar nesse número Esse alarmante que número nós aí. acabamos de citar agora. Se fizermos tudo isso, com certeza não vamos chegar nesse fim tão trágico, tão horrível que é o divórcio. Mas tem que ser, o casamento tem que ser alimentado dia após dia. A irmã citou, isso é interessante. E tem que ser honesto. Eu, como homem, nem sempre os afazeres domésticos, porque não é cultural nosso. Não é, a gente não está muito familiarizado, não é mesmo? Eu tenho honesto, eu não gosto muito. Lavar louça, não gosto. Mas eu posso lavar o banheiro, eu posso passar um pano na casa. Eu gosto de cozinhar, irmã. Eu aprendi a cozinhar, então eu gosto de cozinhar. Às vezes eu falo para minha esposa, hoje não precisa, hoje eu vou fazer o almoço. Isso é muito bom. Né? Eu vejo que ela fica feliz. Então, contribua com alguma coisa, porque ela possa sentir, ou o companheiro, e vice-versa, sentir essa segurança, esse prazer, e a união ela é renovada a cada dia, né? Em tempos, para que não chegue. As pessoas que estão fazendo agora, deixa o casamento chegar no limite. Aí depois chega até a gente, chega até a irmã. Irmã, meu casamento está acabando, e aí? Mas você aplicou o conselho que foi dado, que a Bíblia nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensinou? Você alimentou esse relacionamento de forma, como a Bíblia nos ensina? Cuidou do seu cônjuge, cuidou da mulher como a parte mais frágil? Você fez tudo isso, protegeu ela? Não fiz. Mas e agora? Agora... E acaba também dando um exemplo e criando até mesmo uma sociedade ali mais forte, com os filhos maduros, vendo o pai honrando a mãe, vendo a mãe honrando o pai, né? Então, sim, isso também vai fazendo com que os filhos serão firmados ali na escritura, vai ter exemplos, então até mesmo na geração. Isso aí vai até... influenciar as próximas gerações. O casamento é algo muito sério. Isso, irmão, que eu falou, isso é importantíssimo. Porque o que, né? O falar, o discurso, ele não é sustentado se não tiver ações. Exatamente. Não adianta a gente falar para o filho, seja quando casar, meu filho, seja bondoso com sua esposa. Não adianta. Se você não foi um bom marido, ele não viu esse exemplo em casa, o seu discurso, ele é inválido. Então, às vezes, não precisa falar. A sua atitude... Olha como meu pai trata minha mãe. Olha como a mãe trata meu pai. Isso diz muito. E às vezes, hoje, as meninas estão espertas, hein? As noras que vão entrar, elas vão observar isso. Sim. E é os conselhos que as mães vão dar, né? Observa, minha filha, como ele trata a mãe dele. Exato. Porque da forma que ele trata a mãe dele, ele vai tratar. Isso mesmo. E é isso, né? Então, casamento é algo que precisa ter todos esses detalhes, esses cuidados. E são simples. Nós acabamos de citar agora. Coisas simples que pode ser feita, que vai evitar um futuro divórcio. E aí nós vamos agora para o último tópico aqui, que o pastor Adailto deixou para nós. Esse em relação ao trabalho, né? Todo mundo queixa do trabalho, e que o trabalho é ruim, que o trabalho é cansativo, é enfadonho. Mas o trabalho é preexistente à queda, não é mesmo, irmão? O trabalho é uma dádiva. Deus nos deu o trabalho como bênção divina, instituído por Deus antes da queda. É uma ordenança, né? Até os dias de hoje. E o trabalho é para a glorificação de Deus. Não é mesmo, irmã? Sim, eu acho interessante que lá em Provérbios 30, Agur, ele fala isso. 2 coisas te pedi, mas não negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, não me des nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Ou seja, o próprio Deus, ele tem prazer em que o homem, ele trabalha, ele viva do seu suor. E a Bíblia diz que até mesmo Paulo, né? Paulo era construtor de tendas. Então, assim, e hoje a gente vê também muitas pessoas desmerecendo o trabalho, mas trabalho é algo de Deus, é algo que agrada ao Senhor. Como aqui a gente vê Agur falando, ele não quer riqueza nem pobreza, para que ele não venha pecar contra Deus. Né? Interessante. Verdade, né? Porque se não fosse a queda, que o trabalho é uma ordenança. Mas após a queda, a desobediência do homem, ele tornou mesmo enfadonho, pesado, não é mesmo? Foi isso que Adão recebeu. Agora você vai comer do seu suor. Ele já fazia isso, só que não era dessa forma pesada, enfadonha, era prazeroso para ele, porque Deus deu a terra para ele cuidar. Ele arava a terra, ele cuidava ali, né? Mas após a queda, não, agora você vai viver do suor, não é isso? No dia a dia, da labuta. Isso. Então, o que nós devemos fazer? É o que Salomão está dizendo para nós, que nós devemos fazer tudo com excelência.
tudo que vier à nossa mão, devemos fazer com excelência, com perfeição. Acordar de manhã para nós é motivo de glorificar o Senhor, é uma dádiva. Né? Nós estamos falando aqui que a morte, ela a qualquer momento pode chegar. Só que quanto isso eu preciso viver. Então acordar de manhã é mais uma oportunidade de dizer obrigado, Senhor. Né? Dizer como dormi, né? E acordei. Deitei, acordei, porque eu dei em paz. Porque o Senhor me proporcionou isso. Então acordar de manhã, olhar o sol, né? É um motivo de glorificar a Deus, olhar para o Senhor, agradecer, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por esse trabalho. Talvez não esteja vivendo o trabalho que nós desejamos, mas também tem uma pergunta. Se eu quero um trabalho melhor, eu preciso me capacitar. Isso. Pergunta é, estamos fazendo isso? Estamos capacitando? Estamos fazendo esses cursos? Né? Às vezes as pessoas querem cargos né, que pagam bons salários, mas aí, você se capacita. Braços cruzados, Braços né? cruzados, Sim. exatamente. Se capacitou para isso? Que também não quer dizer. Muitas pessoas estão capacitadas hoje no mercado de trabalho e não têm achado né, vagas na própria área que se formou, né? E o que aparece tem que fazer para poder se sustentar. Só que o conselho é tudo, seja o trabalho, né? Seja o trabalho, seja ali de limpeza, seja o trabalho de uma grande multinacional como um executivo, seja qual for o trabalho, faça com excelência, faça para a glória de Deus, porque isso glorifica o nome do Senhor. E as pessoas nos observam, né? Sim. Uma grande nuvem testemunha, né? Então, às vezes, não são com palavras. Às vezes, nosso trabalho nós fazemos com tanta alegria, né? Fazemos com perfeição, de acordo com a nosso conhecimento, nossa limitação ali, que as pessoas vão olhar e falar, peraí, né? Irmã Ilko, irmão Nilson, faz diferente. Por quê? Para a glória de Deus. Esse é o testemunho, o nome do Senhor é glorificado através disso. E também ver o trabalho, né, a área de trabalho, como uma oportunidade de levar o nome de Jesus, de levar a salvação. Um campo missionário, né? Exatamente, enxergar isso como uma oportunidade. Se o Senhor me colocou aqui, se eu estou aqui, tem um propósito. Né? Como Salomão diz, tudo tem um propósito debaixo do sol. Então, tem um propósito. Se eu estou aqui, Senhor, tem um propósito. Fazer o teu reino expandir. Maravilha. Tem uma frase aqui, eu vou deixar, do John MacAllister, que eu achei interessante. É uma frase simples, mas uma frase que diz tudo o que nós estamos falando aqui, né, nesse dia de hoje. Ele fala assim, irmão, que a vida é dura demais, é curta demais e incerta demais para nós ficarmos resmungando e reclamando até a sepultura. Forte. E aí ele fala assim, ó, que nós devemos lembrar que um dia nós morreremos, mas nós não podemos esquecer de viver. Essa é uma frase de John MacAllister. Forte, né, irmão? Forte. Então, Forte. O que nós estamos aprendendo aqui? Qual é a aplicação prática para nós dessa lição, desse conselho de Salomão? Sabemos sim, vamos morrer, mas devemos viver. E viver de que forma? Como todos esses conselhos foram dados aqui, para a glória de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus, seja o trabalho para a glória de Deus, seja nossos relacionamentos para a glória do Senhor, e agradecendo sempre a Ele por essa oportunidade, porque a qualquer momento Ele pode nos chamar. Exatamente. Não é verdade? Isso. E aí isso vai acontecer. Bem verdade que nós, né, a maioria, queremos passar pelo arrebatamento, né? Não queremos passar pela morte, né? Mas a morte, ela é inevitável. Porventura, né, que o Senhor nos chame agora, volte agora, né? Jesus chegue agora, né? Seria maravilhoso. Mas, se isso não acontecer, nós vamos passar para a morte. E é isso que nós devemos viver de forma que glorifica o nome do Senhor, porque nós sabemos que nós um dia vamos encontrar com Ele, não é mesmo? Os ímpios vão prestar o juízo de tudo que fizeram, né? E nós vamos participar das bodas do Cordeiro e vamos viver eternamente com Ele para a glória dele. Não é mesmo isso? Isso mesmo, irmão. E foi falado aqui, né, irmãos? A simplicidade, né? Tem coisas, o simples, muitas vezes, ela é mais chamativa, ela é mais atraente do que aquilo que às vezes a gente projeta, coisas grandes, e às vezes o pequeno. O seu máximo, que para você acha o mínimo, mas que pode ser o seu máximo, pode ter certeza que para o seu cônjuge, para o seu chefe, para o seu patrão, para o seu pastor, para o seu professor, vai ser o melhor, vai ser para glorificar o nome de Deus. São detalhes, né?
Detalhes que fazem toda a diferença, toda né? a diferença. Em Toda. todas as áreas, em todo o âmbito assim, de área faz diferença o detalhe. E aí nós vamos encerrar aqui e eu quero ler aqui a conclusão que está na lição de vocês aí, que o pastor Adair deixou para nós, dizendo assim, ó, precisamos alcançar o equilíbrio diante do paradoxo da nossa existência, tendo em mente que esse sempre foi um desafio para o ser humano, desde os tempos antigos, né? É um desafio, né? Sim. E ele vai dizer assim, ó, é preciso reconhecer que, apesar de conhecermos a Deus e a sua palavra, somos propensos a pender mais para um ou para o outro lado desse espectro, seja desfrutar tanto da vida a ponto de nos esquecermos da nossa fragilidade, mortalidade, dependência de Deus, ou, em outro extremo, desgostar tanto dessa vida dura, curta e incerta, que deixamos de desfrutar tudo aquilo que Deus nos deu para o nosso deleite. Se isso acontecer, busquemos a graça do Senhor e o seu perdão pelos nossos excessos e pelas nossas omissões. Eu achei interessante essa conclusão do pastor Dailton, porque são os extremos, né? Tá bom, eu sei que eu vou morrer, eu cruzo o braço e não faço nada, vou viver uma vida, né? Apenas ali, vou esperar a morte, né? Ou então, eu já sei, eu vou morrer, então eu vou gastar tudo, eu vou fazer de forma desordenada, eu vou fazer tudo que é errado, tudo, né? Não é isso, ele está dizendo para nós o seguinte, nessa conclusão, que nós devemos ter equilíbrio, né? Sabemos que vamos morrer, mas precisamos viver, mas viver não de qualquer forma, mas viver de uma forma que glorifica o nome do Senhor Jesus. E é isso. Quero encerrar aqui com uma mensagem que lembramos que a lição de hoje é para a gente apreciar, desfrutar da vida, reconhecendo que a morte virá. Porém, nós não devemos esquecer que isso não nos deve nos desencorajar. Pelo contrário, né, irmão? Nós sabemos, como foi bem falado aqui, nós sabemos se morremos para onde nós iremos. Mas isso não podemos nos desencorajar, a morte, porque ela é certa. E lembrando de manter a nossa prioridade, vivendo a vida, dando prioridade para o reino de Deus. Mateus 6,33, buscar o reino e a tua justiça. E Deus acrescentará as nossas necessidades. Glória. E viva a vida, irmãos. Viva! Celebre a vida. Deus abençoe os irmãos, os professores. E até a próxima videoaula. Amém. Deus abençoe.